Olá, veja os destaques do portal da Assembleia. Lei Estadual das Vítimas de Acidentes de Trânsito quer conscientizar sobre a importância de obedecer o Código Brasileiro. Alunos que vão participar do Parlamento Estudantil visitam as dependências do Complexo de Comunicação da Alema. Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa, a deputada doutora Helena Duailib, participa de caminhada contra o feminicídio. Você vai ver ainda, mulheres aprendem técnicas de defesa pessoal em espaço voltado para o empoderamento feminino. E mais no quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com o oftalmologista e escritor Marcelo Leão sobre o relacionamento entre pais e filhos. É agora, no portal da Assembleia. O terceiro domingo de novembro foi escolhido para ser o dia de lembrar das vítimas de acidentes de trânsito. A lei, aprovada pela Assembleia Legislativa e de autoria da deputada Thaisa Ortegal, visa reforçar a conscientização sobre o cumprimento das leis de trânsito. O Dia Estadual das Vítimas de Acidentes de Trânsito já é uma realidade no Maranhão. A data prevista todos os anos para o terceiro domingo de novembro foi instituída através da Lei 11.143 de 2019, de autoria da deputada Thaisa Ortegal e aprovada na Assembleia Legislativa. A gente realmente pode dizer que o Maranhão hoje, ao terceiro domingo de novembro, comemora o Dia Estadual das vítimas de acidente de trânsito. Então, assim, realmente que a gente possa fazer campanhas, que a gente possa conscientizar desde criança a importância disso, até os adultos, os condutores. Luciane Marinho tem na família um caso trágico. Ela perdeu o marido vítima de atropelamento em março de 2018. O inquérito ainda não foi concluído. A funcionária pública não esquece a dor que o acidente causa até hoje à sua família. É um baque muito grande, né? Não só a mim, como principalmente meus filhos, a minha família, os pais dele, os irmãos, né? É um sentimento que a gente fica assim... A gente ainda não acreditou no que aconteceu, né? Até porque é muito recente. Após a aprovação, Luciane destaca a importância da lei, que tem como objetivo reforçar a conscientização no trânsito. Eu acho muito importante, até pela forma da conscientização, né? Essas campanhas são maravilhosas, porque o motorista que está com o poder de um carro, de um veículo na mão, eles não sabem a capacidade que eles têm de acabar com uma família, acabar com uma história, acabar com um sonho de um casamento de vários anos, acabar com a oportunidade que ele tinha de passar com os filhos. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, o Maranhão é líder no ranking de mortes ocasionadas em acidentes em rodovias estaduais e federais. Segundo a CNT, esse dado é da Polícia Rodoviária Federal e se refere a ocorrências registradas entre os anos de 2007 e 2018. Os números apresentam os 3 estados líderes e seus respectivos índices de vítimas fatais para cada 100 acidentes, envolvendo mortos e feridos. O Maranhão lidera o ranking em primeiro lugar, seguido dos estados Amazonas e Alagoas. No estado, o Detran tem calendário permanente de campanhas educativas, inclusive nas escolas com as crianças. A coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran avalia a nova lei como uma ferramenta de reforço para o processo de conscientização de quem faz o trânsito acontecer todos os dias. É um reforço para que as pessoas entendam que cada um tem responsabilidade, sim, nesse trânsito que está aí. Então, se as pessoas pararem para pensar que se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter uma realidade diferente, essa lei entrou para ajudar com certeza a que essas pessoas tenham essa consciência, incluindo nós, educadores, que fazemos esse trabalho, voltado exatamente para essa mudança de comportamento. Do pedestre ao motorista, a responsabilidade na redução dos casos de acidentes de trânsito e de vítimas é de cada um de nós. Encontro com partidos políticos estão entre os compromissos dos parlamentares durante essa semana. O repórter Joelson Braga tem mais detalhes da agenda dos deputados. Boa tarde, Joelson. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Além das sessões plenárias que são realizadas de segunda a quinta-feira, esta semana teremos vários eventos realizados aqui na Assembleia Legislativa. Amanhã, terça-feira, a partir das 8 da manhã, no plenarinho,
tem início um curso de Compliance na administração pública, com o procurador-geral aqui da Assembleia Legislativa, o Tarcísio Araújo. Na quinta-feira, com início às 8 da manhã, no auditório Fernando Falcão, teremos o encontro do Partido Verde. Na sexta-feira, dia 22, será realizado no auditório Neiva Moreira, no Complexo de Comunicação, o Encontro Estadual das Mulheres. E ainda na sexta-feira, com início às 8 da manhã, no auditório Fernando Falcão, teremos a Conferência Estadual do Partido Comunista do Brasil. Estes, portanto, são os eventos que serão realizados aqui na Assembleia Legislativa durante esta semana. Joelson Braga, para a TV Assembleia. Alunos de São Luís que vão participar do Parlamento Estudantil 2019, que vai acontecer no próximo dia 29 de novembro, vieram à Assembleia Legislativa conhecer o Complexo de Comunicação. Durante a visita, eles bateram papo com a jornalista Elda Borges. Já está quase tudo pronto para a realização da terceira edição do Parlamento Estudantil, que este ano acontece no dia 29 deste mês, 29 de novembro. E como todo mundo sabe, esse projeto é aquele que traz alunos do ensino médio para se transformarem em deputados por um dia. É para apresentarem projetos, para debater as demandas da comunidade. Nesse dia eles são mesmo deputados. Este ano já estão selecionados os alunos que vão participar desse projeto. E nós temos aqui 3 representantes desses alunos que vieram conhecer já um pouquinho dos bastidores de como funciona a Assembleia Legislativa e vieram até aqui também para saber um pouquinho, se familiarizar, vamos dizer assim. Essa primeira impressão de vocês assim, aqui na Assembleia, aqui no Complexo de Comunicação, como é que está sendo? Uma experiência nova para mim, né? Uma coisa inovadora, muito bom vivenciar isso tudo que está acontecendo. É muito interessante essa ideia, porque nós podemos nos introduzir nesse novo universo que ajuda a criar as leis, a ajudar a comunidade em si a progredir. Mais uma oportunidade para mim é estabelecer uma lei, uma regra para a minha comunidade, algo que pode favorecer ela também. Então isso para mim é uma expectativa muito alta, porque é uma responsabilidade muito grande e vai dar tudo certo. Vocês sabem que os projetos apresentados podem ser depois encampados por um deputado e apresentado oficialmente e se transformar em lei. Vocês pesquisaram a respeito disso? Eu vivenciei isso, porque o meu projeto é muito em cima da escola, porque eu percebo que a minha escola, ela juntava muito lixo, acumulava muito lixo. E desse lixo, eles não faziam nada, simplesmente era um lixo que eles descartavam e deixavam de lado. E isso me indignava muito, porque a gente poderia usar aquele lixo para outras coisas. Os jovens estão tendo no dia de hoje depressão, suicídio, então eu achei muito importante porque ter feito esse projeto de lei, até porque me atinge também, então me incomoda ver os nossos jovens assim, certo? Então achei muito importante ter criado algum projeto que envolvesse também a escola. Meu projeto é sobre a disseminação de cultura e arte e lazer nas praças, onde foi o meu convívio na praça da minha comunidade, que eu vi que por conta da industrialização cultural, a praça foi esquecida, foi bem esquecida, está mal infraestruturada. Então, pelo convívio daquele local, eu percebi que nós estamos perdendo a cultura do nosso país, entendeu? E vocês, como é que está a expectativa assim, para esse dia? Vocês estão se preparando também para isso? Sim, estou me preparando bastante para esse dia. Desde o ano passado eu estava me preparando, mas só que eu pensei, não vou para o ano passado porque ainda não estou preparado. Eu só vou fazer quando eu estiver bem preparado e eu saber que eu vou botar meu projeto em lei. Eu estou com uma expectativa enorme, porque é a minha primeira vez e, como você disse, o nervosismo é sempre presente, assim, mas a gente, com muita paciência, com muita tranquilidade na hora, a gente consegue controlá-lo. Claro, o nervosismo já está batendo desde já, né? Mas no final vai dar certo, como eu já falei. Os alunos que são escolhidos para participar desse parlamento estudantil, eles passam por uma triagem. E esse trabalho é feito pela Secretaria Estadual de Educação. E quem faz esse trabalho lá é a Milena, que já está desde a primeira edição do parlamento, né? Como é que é a aceitação dos alunos nesse projeto, assim, que eu acho que dá um friozinho na barriga, é inovador, mas que é muito interessante também? Esse ano a gente teve 116 inscrições e dessas 116,
100 são do interior, né? Apenas 16 da capital. E eles têm muito interesse, fazem projetos muito bons. E é muito bom a gente ver que cada vez mais estudantes estão engajados, estão interessados em transformar aquela realidade, em refletir, que é o principal objetivo do programa, é fazer com que esses estudantes reflitam sobre democracia, exercício da cidadania, e a gente tem alcançado lugares cada vez mais longe no estado. Eu imagino que deve ser uma coisa difícil, complicada, a elaboração de um projeto de lei, mas a Secretaria dá esse suporte? Sim, geralmente no próprio site até da Assembleia Legislativa foi produzida uma cartilha de como elaborar um projeto de lei, né, que tem dado subsídio para aquele estudante conseguir elaborar o projeto. E a gente também, quando recebe os projetos, dá algumas dicas de melhoria e aí eles vão aprimorando cada vez mais esse projeto. Então vamos ver o que acontece no dia 29, né? Essa meninada toda domar essa ansiedade, fazer bonito nesse dia no Parlamento. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E veja no próximo bloco, Procuradora da Mulher da Assembleia, a deputada doutora Helena do Ailib, participa de caminhada contra o feminicídio. E veja também, mulheres aprendem técnicas de defesa pessoal em espaço voltado para o empoderamento feminino. A gente volta já. A partir de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde inicia a segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo para pessoas entre 20 e 29 anos. As ações vão incluir unidades móveis em faculdades e ofertas da vacina em postos de saúde fixos. No dia 30 de novembro, último sábado do mês, será promovido o dia D, com a abertura de unidades volantes nos shoppings e outros pontos da cidade. O sarampo é causado por um vírus altamente contagioso, sendo transmitido através de gotículas do nariz, da boca ou da garganta das pessoas contaminadas quando elas tossem, espirram ou respiram. E os sintomas aparecem de 10 a 14 dias após a exposição do vírus. Várias instituições da sociedade civil participaram nesse fim de semana de uma caminhada que teve o objetivo de chamar a atenção para os casos de violência contra a mulher. Só esse ano, quase 50 casos de feminicídio foram registrados no Maranhão. A Procuradora da Mulher da Assembleia, a deputada Helena do Ailib, participou do evento na Avenida Litorânea, em São Luís. Como que ela desapareceu, se você que é esposo dela? Aí ele disse assim, não, ela desapareceu. Aí eu fiquei louca, correndo atrás para procurar onde foi. Aí eu fui para Jussatuba, às 7h30 da noite, para saber o que tinha acontecido. Ninguém me dizia nada. Ele mesmo não dizia, não sabia. Aí comecei a correr para a delegacia, comecei a correr para tudo quanto for lugar. Todo lugar que o povo me dizia, eu ia atrás dela e nada. Parece assim que eles estavam tirando foco, me dizendo que estava no lugar, estava em outro, estava no lugar, estava em outro. Quando agora, em setembro, foram encontrados os restos mortais dela. Casos como o da sobrinha da Iris já aconteceram 47 vezes este ano no Maranhão. A caminhada é uma forma de tornar ainda mais visível este tipo de crime. Vários órgãos se mobilizaram para alertar e realizar o enfrentamento, como lembrou a deputada Helena do Ailib, procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa. É assim que se combate, que se realizam políticas públicas favoráveis para as mulheres. É protegendo a família, defendendo a família. Estamos todas nós aqui para mais uma vez dizer, vamos viver bem, viver com as famílias unidas e salvar as nossas mulheres. A delegada de Polícia Civil e coordenadora das delegacias de mulheres no estado ressaltou a necessidade da denúncia e da ampliação das redes de proteção à mulher. Falta uma série de coisas porque o problema é complexo. Então falta informação, falta apoio, inclusive das pessoas com quem aquela mulher se relaciona e que não consegue ter o apoio para que ela dê o próximo passo de se libertar daquela relação violenta. Falta a ampliação da rede de atendimento à mulher em situação de violência para que ela tenha vários caminhos de escapar, de fugir daquela relação e ter um apoio para poder se libertar da dependência afetiva, da dependência econômica. Então uma série de ações em conjunto tem que ser mobilizadas para que a gente consiga resgatar aquela mulher de um relacionamento abusivo, de uma vida de violência. Dados do Departamento de Feminicídio da Polícia Civil mostram que 57% dos crimes ocorrem dentro da casa das vítimas. A Carolina teve a irmã Mariana assassinada em 2016. Ela fala de perda, de dor, saudade, mas pede justiça.
O julgamento da minha irmã ainda nunca aconteceu, já são 3 anos de espera e é uma forma também de dizer que nós vamos esperar, mas a gente espera uma condenação, a gente espera uma celeridade nesse julgamento, porque nossa sentença já foi decretada. A delegada-chefe do Departamento de Feminicídio da Polícia Civil chamou a atenção para os números e ressaltou que o combate ao feminicídio vem sendo feito. Eu atribuo isso ao fato da gente ter um protocolo de investigação de morte violenta de mulheres que está sendo seguido por todas as autoridades policiais do Estado e por conta disso se está detectando melhor os sinais simbólicos do crime de feminicídio e consequentemente tipificando da forma correta, fazendo com que o número realmente aumente, mas na verdade não que o crime aumentou, mas sim a tipificação está sendo feita da forma correta. Um basta na violência é o que todos querem, como ressaltou a vereadora e procuradora da mulher na Câmara Municipal de São Luís. Nós temos que continuar fazendo esse enfrentamento, faremos essa grande caminhada agora, um pacto de paz, para que a sociedade entenda que nós precisamos ter os direitos respeitados, que nossos direitos são iguais, que o respeito está acima de tudo e que a mulher tem que ser tratada com carinho. Em cada uma destas pessoas, o sentimento de perplexidade com a morte de pessoas próximas, tiradas do convívio de forma tão brutal. O branco dos balões e das camisas simbolizam bem o pedido de paz, mas é preciso sair às ruas e gritar, denunciar, porque paz sem voz não é paz, é medo. E enquanto o número da violência contra a mulher não diminui, muitas estão aprendendo a se defender. Um grupo está participando de aulas de autodefesa em um espaço voltado para empreender e empoderar mulheres. O Espaço Quebradeira, no Centro Histórico de São Luís, agora é o mais novo endereço da ilha, onde as mulheres podem aprender técnicas de autodefesa. O ideal é usar roupas leves para participar das aulas. O local, comandado por mulheres, abre os caminhos não só para o empoderamento feminino, mas para a necessidade das mulheres se sentirem menos frágeis. Como o espaço ele é comandado majoritariamente por mulheres, a gente viu que era uma necessidade nossa, era uma demanda nossa, né? A gente sentia muito insegura ao sair de casa, a andar por lugares, e a gente pensou, poxa, a gente não sabe se defender, né? Então a gente conheceu o Lucas, que é professor, e a gente pensou, por que não ceder o espaço para que essas aulas pudessem acontecer, né? Já que ele se disponibilizou, a gente também disponibilizou espaço para as aulas poderem ocorrer. O instrutor de defesa pessoal, Lucas Nogueira, alerta para os índices alarmantes de violência contra a mulher, além da importância de usar técnicas de autodefesa no momento certo. Devido a toda a importância de se praticar uma atividade física, de praticar um esporte, tanto pelo bem da saúde e qualidade de vida, sabemos que, devido a dados estatísticos, de que a cada 15 minutos uma mulher no Brasil ela é agredida, passa por algum tipo de situação em relação ao que ela está colocando, está com sua vida em risco. Essa é a primeira aula de defesa pessoal para mulheres no Espaço Quebradeira. E, pelo jeito, elas estão dispostas a aprender técnicas que garantam autodefesa e respeito. A primeira lição do curso de defesa pessoal é saber como reagir em uma situação de perigo. Aqui do meu lado está o Lucas e ele vai explicar aqui uma situação junto com a Thalícia. Qual é a situação mais comum, por exemplo, em uma balada, uma mulher? Como é que ela pode reagir em relação a uma pegada brusca de uma pessoa? Bom, a primeira coisa a se fazer é quando essa é uma das ocasiões que mais ocorre durante o dia a dia, que é a vítima ser agarrada pelo braço. Então, um dos principais objetivos da defesa pessoal é fazer com que a vítima ela tenha um alerta rápido e consiga se livrar daquela situação de maneira rápida, onde ela possa correr, gritar, pedir ajuda. Então, eu estava ensinando para ela ainda há pouco sobre a questão de quando a pessoa é agarrada pelo braço e o que ela pode fazer. Simples, né? Não é nem força, é jeito, é isso? Sim, não é uma questão tanto de força, e sim mais uma questão de conseguir manter a calma e pensar. Thalícia, você já sabia dessa técnica ou não? Não, é novo para mim e eu fiquei sabendo do curso e achei muito importante hoje em dia mulheres participarem. E é fundamental que a gente se defenda, que a gente busque também se defender, locais que possam agregar, trazer mulheres
para poderem se defenderem, para poder ajudar todas elas em locais de perigo. As aulas são gratuitas e acontecem todas as quintas-feiras no Espaço Quebradeira, na escadaria Humberto de Campos, no Centro Histórico de São Luís. E veja no próximo bloco, no quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com o oftalmologista e escritor Marcelo Leão sobre o livro que fala do relacionamento entre pais e filhos. O portal volta já. No quadro Sala de Entrevista de hoje, Juraci Filho conversa com o oftalmologista e escritor Marcelo Leão sobre o livro Aos Filhos, o Legado da Felicidade. Tchau e até amanhã. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do portal da Assembleia. E hoje nós vamos conversar e discutir temas relacionados justamente a pais e filhos. O legado que você vai deixar para o seu filho, você já sabe qual será? Isso é uma temática que nós vamos abordar aqui no quadro Sala de Entrevista. E olha só, recebendo hoje o Dr. Marcelo Leão, oftalmologista, e veja você, é justamente ele que vai nos falar um pouco dessa relação, porque a gente está aqui com o livro Aos Filhos, o Legado da Felicidade. A gente pode até fazer um take aqui em relação a esse livro, porque o Dr. Marcelo Leão lançou este livro no último dia 26 de outubro, né, em uma livraria no Shopping São Luís, e teve uma enorme repercussão, inclusive vejo portais, sites, já inclusive fazendo algumas análises sobre este livro. Antes de mais nada, doutor Marcelo, é uma satisfação recebê-lo aqui na TV Assembleia. Eu que agradeço, Juraci Filho, pela oportunidade de a gente estar trazendo um pouquinho sobre o lançamento do livro. Como é que partiu a ideia de um médico oftalmologista, cirurgião, especialista em diversas áreas afins da medicina, escrever um livro que versa sobre o legado a ser deixado aos filhos pelos pais? Bom, eu sempre nutri, né, em mim o sentimento de escrever um livro, né? Mas era um negócio muito... Eu ainda não tinha aquela ideia formada de qual caminho eu iria seguir. Eu sempre fui apaixonado por filosofia, né, por ciência, pela doutrina do Evangelho, né, e sempre gostei de estudar, de aprofundar e de ficar escrevendo. Escrevia muita coisa, né, sempre tive esse hábito. Mas eu acho que o ápice foi quando eu me tornei pai, né? Há 6 anos atrás nasceu o nosso primeiro filho. E aí isso começou a se tornar uma coisa mais forte dentro de mim, né? E aí veio o segundo, veio o terceiro, eu falei, não, agora... O senhor gostou da ideia, e aí vieram o segundo e o terceiro, né? E aí eu falei assim, eu preciso deixar um legado, né? A ideia original do livro era aos meus filhos, né? O legado da felicidade. E por que o senhor ampliou? Pois é, antes de fazer o lançamento do livro ainda, quando estava em rascunho, quando eu falei assim, terminei o livro, a minha esposa, a doutora Paula, ela falou, deixa eu ler, né? E ao final ela falou, não, Marcelo, a gente precisa compartilhar isso aqui com os outros, talvez alguém também precise. É impressionante, né? Como a visão feminina ela é mais ampla, né? Sim, mais abrangente, sim, né? Sim. Tem uma sensibilidade, né? Sensibilidade, é verdade. E aí a gente começou a amadurecer essa ideia, né? A gente começou a trabalhar com carinho, né? Com todo cuidado. E tá aí, se materializou o nosso quarto filho, né? Às vezes as pessoas brincam, falam assim, Marcelo, é o quarto filho, e não é menina, né? Porque as pessoas falam, tu tem o terceiro filho, vem a menina? Não, vem um livro. Então, Marcelo, eu tive a oportunidade de ler e aqui, por exemplo, nos remete
em algumas páginas aqui, aquele sentimento que nós temos hoje na vida contemporânea. E se pensa muito, são objetos de várias discussões. O que é que você vai deixar para os filhos? No mundo hoje, de uma era dessa tecnológica, se imagina e se associa às coisas materiais, por exemplo. Nós vivemos num mundo capitalista, mas a espiritualidade, ela precisa sempre falar mais alto. E não é um bem material que vai fazer com que os seus filhos, os meus, também tenho 3, eles possam seguir um caminho iluminado da vida, bem pavimentado, e que possam ultrapassar obstáculos, porque esses obstáculos eles terão que ser ultrapassados. E o senhor faz algumas narrativas aqui falando sobre essa discussão que é de toda a sociedade, esse legado a ser deixado, né? Perfeito, isso mesmo. Então, assim, a gente vive num mundo material, né? Então, as coisas materiais, elas existem e para nos ajudar, né? Para construir um mundo melhor. Mas a gente não pode esquecer que existe uma alma, né? Que precisa também de alimento, né? Existe um ser, né? Que ele precisa ser trabalhado. E a gente precisa trabalhar esse lado do sentimento, esse lado emocional, né? Esse lado ético, esse lado moral, de valores, né? A gente precisa construir isso e a gente precisa solidificar e precisamos discutir isso, ampliar essa discussão, né? É importante, né? A gente não se deixar conduzir simplesmente pelas coisas que vão acontecendo na vida, né? Então, assim, todo mundo quer ser feliz. Eu acho que isso é comum a todos, né? A grande questão está em estabelecer... Todos buscam essa felicidade. Todos buscam a felicidade. Então, é importante a gente construir qual é o conceito de felicidade para mim. O que é importante para mim, né, na minha vida. Então, as coisas materiais estão aí para nos ajudar. Mas a gente precisa trabalhar também o ser. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, que a mão que balança o berço é a mesma que governa o mundo, né? A gente fala muito de futuro, mas o que é o futuro, né? O futuro é agora, né? O tempo da minha família, o tempo dos meus filhos, o meu tempo para ser feliz é inegociável. Eu preciso ser feliz agora e dá para ser feliz agora, com aquilo que a gente tem. Eu gosto muito também de um conceito que fala menos é mais, né? E realmente menos pode ser muito mais. Depende muito do valor que a gente dá para determinadas coisas. O senhor falou ainda há pouco em filosofia, que gosta bastante, e quando a gente fala em felicidade, é muito amplo se falar em felicidade. E aí você tem algumas teorias de relativismo e o subjetivismo também em relação a isso. O que é e pode trazer felicidade para o senhor, pode ser que não traga para mim, pode ser que não traga para o telespectador. Perfeito. E como ter um meio termo? O seu livro fala sobre essas questões? Fala, aborda também. Vamos partir de um princípio e vamos falar de fatos, né? Então, a OMS hoje mostra que apresenta dados, né, que a Organização Mundial de Saúde, que a ansiedade, a depressão e o suicídio têm se tornado uma pandemia, né? Então, assim... Tomaram conta da sociedade mundial. Isso, então é difícil ter um lar, uma pessoa que a gente não conhece, de nossas relações familiares ou afetivas, no nosso trabalho, que não esteja hoje tratando de ansiedade ou de depressão, ou que porventura já não tenha tentado suicídio, ou alguém que já tenha cometido suicídio. Então, assim, só a partir daí a gente vê que a caminhada, a trajetória que a gente está conduzindo, que a gente está sendo conduzido, permitido conduzir no mundo, aparentemente não é um caminho que conduz à felicidade, né? Então, a gente tem observado que o mundo tem evoluído muito no aspecto tecnológico, né? No aspecto de ciência. A medicina tem a passos largos, né, evoluído. Hoje se fala em construir bases, né, no espaço, né, para monitorizar militarmente, né, o planeta. Então, assim, mas a história da humanidade, a gente tem visto que as pessoas, elas têm
trabalhado muito essa questão material e tem deixado, tanto é que falar de amor, falar de caridade, falar de perdão, falar de um homem que para mim foi um divisor de águas na história da humanidade, né, que é Jesus, né, tem sido tabu, né? Então as pessoas quando vão falar de amor, aí já pensa logo na questão, na erotização do sentimento, né, na questão sexual. A banalização, né, do sexo. Isso. E a gente vê que isso não tem sido bastante, né? Então é importante a gente planejar, a gente projetar, a gente construir o que a gente quer para frente, sim, mas a gente tem visto que isso não tem sido o bastante, né? Então a gente vê muitas pessoas, às vezes, que estudaram em escolas boas, de renome, fizeram faculdade, formaram bem, fizeram um mestrado, doutorado, né? Pessoas que muitas vezes são conhecidas pela sua questão financeira. Muitas pessoas não estão felizes, né? Às vezes a pessoa fala, poxa, eu já estou no meu... tem um amigo que ele falou, ele brincando comigo, mas eu já estou no meu 7º casamento, né? Eu já divorciei várias vezes, né? O problema está na fulana, o problema está no cicrano. Será que está na fulana então, ou está em você mesmo, né? Então assim, a gente tem eu acho que é um erro muito grande, às vezes a gente apontar os defeitos dos outros, né? A gente não fazer uma autocrítica. É a teoria da medusa, né? A gente tem medo, muitas vezes, de se olhar no espelho, né? De virar pedra. A gente passa a vida toda e não tem coragem de se encarar, de olhar olhos nos olhos e fazer uma autocrítica. Ver, será que os problemas não estão em mim? Né? O que eu preciso transformar? Porque ninguém muda, ninguém é objeto. A gente se transforma enquanto ser humano. Se transforma, né? E às vezes se revela, né? E se revela. Doutor Marcelo, a pergunta ela é pertinente e inevitável. Que legado o senhor busca deixar para os seus filhos? De um mundo melhor, né? Eu tento incutir neles o sentimento e a responsabilidade que eles têm com eles, claro, a primeiro momento deles se transformarem, procurarem ser pessoas melhores para os seus, para aqueles que estão à sua volta, para aqueles que eles não conhecem, mas que irão cruzar o seu caminho em algum determinado momento da vida, né? Pessoas muitas vezes compreensivas, muitas vezes pessoas com sentimentos adversos, né? Diferentes deles, diferente da educação que eles tiveram, mas que eles precisam estar preparados, sobretudo o seu coração, o seu sentimento como ser humano. A gente precisa compartilhar muitas vezes coisas que faltam em outras pessoas e a gente sempre está aprendendo, né? Quando a gente chegar no momento que a gente achar que sabe tudo, é o momento que a gente tem que ter a humildade e a compreensão de que nada nós sabemos, né? E a gente só vai construir algo melhor se a gente se transformar, né? A gente quer a mudança que a gente quer ver nos outros, ela perpassa... Precisa iniciar na gente, por nós próprios, né? Então não é uma coisa que vai acontecer, de repente, cair um raio e as coisas vão acontecer. É um trabalho, né? A gente precisa se dedicar para isso. E a gente precisa agora, né? A gente precisa já. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o Dr. Marcelo Leão, que lançou o livro Aos Filhos, o Legado da Felicidade. Esse livro foi lançado, gente, no último dia 26 de outubro, né? Está já nas livrarias principais da capital maranhense, inclusive nos sites você coloca lá Aos Filhos, o Legado da Felicidade, Dr. Marcelo Leão, e a gente tem maiores informações. Parabéns, né, pelo livro lançado, mas pela contribuição. Eu acho que a sua mulher, ela foi muito feliz com a visão que teve de ampliar para partilhar e compartilhar um pouco da vida de vocês e da forma com que o senhor vê o legado a ser deixado aos filhos com toda a sociedade maranhense, brasileira e, quiçá, mundial. Muito obrigado. Eu que agradeço. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui, mas você pode acompanhar sempre o portal da TV Assembleia, sempre com reportagens, com matérias especiais que contam o dia a dia do nosso estado. Até a próxima. Tchau.